Olá, olá, lindas aqui do meu Insta. Estamos caminhando para nossa quinta live, nosso lindo Seminário dos Sonhos presencial aqui em Maringá, no dia 27 de maio. E eu quero te dar um recado muito especial que eu acabei de liberar no nosso site das inscrições. Eu acabei de liberar para você uma oferta relâmpago até domingo, somente até domingo, para você adquirir o nosso seminário com o valor do segundo lote. Nós já estávamos no terceiro lote e você consegue adquirir com valor especial de segundo lote. Minha prima, seja bem-vinda, que alegria você aqui na minha live, que honra, Deus te abençoe muito. A nossa live de hoje é uma live linda sobre o seguinte tema: não construa sobre escombros. Gente, nós estamos passando, eu estou passando com vocês aqui no gratuito, eu estou passando com vocês muito do seminário, eu estou entregando para vocês terem um gostinho do que vai ser essa experiência tão linda e transformadora. Caminhando para o fim do nosso seminário, nós falamos sobre ancorar na mente que temos recursos para superar diversas situações e nós também falamos sobre encerrar ciclos com honra. Isso para mim é muito importante, são princípios bíblicos que nós aprendemos e se nós praticarmos, com certeza nós teremos a colheita, nós teremos a recompensa de tudo isso. Porque Deus, o reino de Deus, ele funciona, Deus trabalha com princípios. O nosso Deus é um Deus de princípios. Essa nossa música de hoje é a linda música Promessas. O nosso Deus é um Deus de promessas, um Deus de aliança, um Deus geracional. Nós vemos que na história de Abraão, ele foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, esse é o nosso Deus. E no Seminário dos Sonhos, vocês já sabem que nós falamos muito sobre desenvolvimento, mas nós falamos também sobre espiritualidade bíblica, nós falamos muito sobre a palavra de Deus, está tudo fundamentado. Então, se esse é o desejo do seu coração de viver uma experiência transformadora, vem estar comigo e com várias outras mulheres no dia 27 de maio. Esse é o meu convite para você e abrindo o nosso valor especial de segundo lote para você somente até domingo, certo? Vamos dar sequência aqui. Então eu quero falar com vocês hoje sobre os escombros. O que seriam os escombros? Existe muita gente, esse é um grande erro que as pessoas cometem quando elas querem partir para o novo de Deus, só que elas querem partir para o novo de Deus a partir de remendos. Existe um versículo na palavra que fala que Deus, ele não coloca vinho novo em odre velho, e ele não a gente não pode remendar uma roupa, porque a gente vai estar estragando, a gente vai estar juntando um pano novo com um pano velho, né? E isso significa o quê? Ou a gente parte para o novo e a gente deixa o que tem que deixar para trás, ou a gente vai estar construindo sobre escombros. O escombro nada mais é do que, se a gente pensar em uma construção, na construção de uma casa, de um prédio, seja do que for, nós vemos toda aquela bagunça, toda aquela poeira, toda aquela sujeira, aquelas coisas que, se a gente pensar, né, quando a gente pensa na construção, a gente tem os miombos, né, quando a gente passa numa rua e às vezes tem um prédio sendo levantado, a gente vê aqueles miombos para esconder tudo aquilo, aquela bagunça, né? E quando a gente vê a inauguração do prédio, tá um prédio lindo, vistoso, maravilhoso, todo decorado, todo finalizado, né? Porque de fato o escombro, ele tá na fundação. Então vamos pensar juntas aqui o que seria construir sobre escombros. Não seria nem um pouco sábio construirmos a nossa vida sobre escombros, sobre situações, sobre marcas, sobre traumas, sobre lembranças e memórias muito ruins que tivemos na nossa vida. Gleice, minha amiga e irmã, bem-vinda, amo sua vida, seja muito bem-vinda. Então, gente, voltando, esses escombros, nós podemos colocar que os escombros são o quê? Todo lixo emocional da nossa vida. Todo mundo tem lixo emocional. Se você me falar que você não tem nenhum lixo emocional, uau, parabéns pra você. Então você tá fazendo direitinho, você tá
tirando o que você precisa tirar, porque todos os dias, gente, todos os dias a gente precisa tirar algo da nossa mente, do nosso coração, a gente precisa confessar coisas ao Senhor, a gente precisa confessar coisas pra gente mesmo, a gente precisa aceitar coisas, a gente precisa se olhar e falar, puxa, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá de acordo com a vontade de Deus com a minha vida. Puxa, eu preciso deixar, eu preciso abandonar isso aqui na minha vida para eu seguir para o novo de Deus. Brena, seja muito bem-vinda, minha amada, seja muito bem-vinda. Estamos falando sobre os escombros, porque não construirmos as nossas vidas sobre escombros. Então, isso aqui que eu tô falando com você, teve um dos posts que eu postei lá no início do ano, pelo nosso online, que foi o seguinte, eu coloquei aquela música da... Ai, gente, hoje eu tô com falta de memória igual outro dia, mas tá tudo bem, não tem problema não. Aquela música bem famosa, Me Atraiu, da Gabriela Rocha, lembrei o nome dela, Gabriela Rocha. E muitas vezes Deus permite coisas na nossa vida para nos atrair até Ele. Situações, dores, perdas. A grande diferença é o que nós vamos fazer com isso. Será que a gente vai passar por tudo isso e a gente vai fazer de conta que nada aconteceu? E a gente vai fazer assim, não, tá tudo bem. A gente vai estar construindo sobre escombros se a gente não conseguir olhar para certas situações da vida, organizar dentro da gente, que é o que a psicologia chama de ressignificar. Eu gosto muito de chamar de reescrever. Né? Que é você ter aquela memória, significa que você apagou aquela memória de dor completamente? Às vezes não, mas significa que aquilo não vai te doer mais, aquilo vai ser cicatrizado. Aquilo, ao invés de ser uma ferida aberta, aquilo vai ser uma cicatriz que vai te lembrar sobre algo que aconteceu na sua vida, é uma marca. Aquilo aconteceu na sua vida, na sua história, mas aquilo não te dói e não te gera paralisação como poderia. Né? Então é isso que os escombros fazem na nossa vida, os escombros nos puxam para trás. Todas as vezes que você tenta fazer algo novo, o escombro te lembra aquele fracasso, aquela derrota, aquela traição de uma amiga que você viveu, ou até mesmo uma traição no seu relacionamento. Então são coisas e situações que vão colocando medo, vão colocando desencorajamento, vão trazendo desesperança, que é tudo que a gente vem falando aqui nas lives, o porquê que o nosso coração ele tá tão carente, necessitado de esperança hoje em dia, porque a gente vai lidando com essas coisas e a gente faz de conta, a gente passa por cima, não, tá tudo certo. E chega um momento, gente, que a gente precisa abrir isso, chega um momento que a gente precisa colocar bálsamo de cura ali dentro. Por que estou eu aqui falando de cura de novo? Porque a cura ela está muito ligada à questão dos sonhos, porque os sonhos são completamente emocionais. E as nossas feridas emocionais, elas vão ter essa reverberação na nossa vida se a gente não olhar para tudo isso, se a gente não voltar onde a gente precisa voltar. Reescrever, reconciliar e deixar o que tem que deixar, perdoar e seguir, prosseguir a nossa vida leve, livres, soltas nas mãos de Deus, né? Soltas no sentido positivo, no sentido bom. Então, gente, eu vou trazer aqui para vocês rapidamente 2 textos da palavra, bem rapidinho, nós não vamos aprofundar. Na segunda-feira eu já fiz com vocês uma live quase que puramente da espiritualidade bíblica, e confesso para vocês que o meu alcance despencou, porque a gente falar das coisas de Deus aqui no Instagram, é isso que acontece, despenca o alcance, viu? Vou avisar para vocês, então se você puder, deixa já o seu curtir aí na nossa live, deixa o seu coraçãozinho lá nos nossos stories, que aí você me ajuda e ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas e alcançar mais corações. Então, eu quero trazer o primeiro texto aqui bem rapidinho para nós, que é o texto de 1 Samuel 17:37. Diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai e o Senhor seja contigo. Gente, esse texto é maravilhoso, todas nós aqui conhecemos a história de Davi e Golias. Né? Davi, ele era um menino completamente improvável, pequenininho. Eu imagino que ele devia ser bem magrelinho, pequenininho, assim,
Aquele rapaz que a gente olha e fala assim, ele pode ser tudo menos um guerreiro. E foi exatamente o que Deus fez com ele. Deus transformou ele num guerreiro e num rei de Israel. E o que acontece aqui nessa passagem? Né? Ele fala ali, o Senhor me livrou das garras do leão. Né? Ele foi livrado das garras do leão e do urso quando ninguém via. Então, quando ele chegou diante do gigante, ele tinha certeza, ele tinha convicção dentro dele que aquilo seria apenas mais um obstáculo, apenas mais uma situação que ele venceria na vida dele, no poder e na força de Deus. Então, essa é a chave. Se você precisa, mulher que está me assistindo aqui, se você precisa hoje de força e coragem na sua vida, Angélica Matos, minha amada, seja muito bem-vinda. Se você precisa de força e coragem, vamos relembrar juntas situações na sua vida que você já superou, que você acreditava talvez de todo o seu coração que você não ia dar conta, que você não ia superar, e você superou. Por quê, gente? É porque a gente é boa, maravilhosa, linda? Não. Porque nós temos a força do Senhor ao nosso lado. Porque nós não precisamos estarmos com a nossa esperança depositada apenas na força do nosso braço. Apenas naquilo que a gente consegue. Tem coisas que realmente, gente, humanamente a gente não conseguiria suportar. E de fato a gente só consegue suportar pela força de Deus e pelo que nós falamos na live da segunda-feira. Se a sua vida tem sido construída sobre a rocha, sobre o fundamento que é Jesus, você vai conseguir superar coisas inimagináveis. Eu vou conseguir superar coisas inimagináveis. Não só superar, como fazer, construir coisas, alcançar sonhos inimagináveis para as nossas vidas. Porque o plano de Deus, os pensamentos de Deus ao nosso respeito sempre são muito maiores e melhores. Então esse é o nosso primeiro ponto. Não vou aprofundar com vocês, porque o aprofundamento eu vou dar lá no seminário e eu vou estar esperando você para estar lá comigo vivendo essa experiência na pele, gente. O Seminário dos Sonhos não é um seminário cognitivo, ele é um seminário de vivência, de imersão. É uma experiência que você vai levar por toda a sua vida. E quem conhece um pouquinho da área do desenvolvimento já sabe que nós sempre estamos falando que o que transforma a vida de uma pessoa, normalmente, ou é uma situação de dor, que nós chamamos de grande, forte impacto emocional, aquilo mexeu de fato com você, mexeu nas suas estruturas, ou repetição, né? Então, que seja um forte impacto emocional positivo na sua vida, que seja algo que fique gravado, marcado na sua história, como um dia de novidade de vida, um dia de virada, um dia de deixar coisas para trás. Gente, tem coisas que a gente não consegue deixar sozinha. Às vezes a gente não consegue, muitas vezes a gente não consegue. Na segunda-feira eu comentei com vocês sobre os filmes que eu assisti no final de semana, os filmes que tinham um teor muito parecido e de fato tem situações da vida que a gente não consegue sair de alguns poços, né? A gente não vê saída, a gente não consegue sair sozinha. Então, minha amada, minha querida que está aqui me assistindo, convido você de todo o meu coração, agarra essa oportunidade do Seminário dos Sonhos, agarra com todas as suas forças e vamos estar juntas vivendo essa experiência. Lá no dia 27 de maio, já está pertinho, semana que vem, sábado que vem. Vamos para nosso próximo ponto, segundo ponto dessa nossa live de hoje, que eu quero ler com vocês um texto bem rápido da palavra, que é o texto que está lá em Filipenses 3, versículo 13, que diz assim: mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim. Gente, que conselho de sabedoria, que palavra de sabedoria para as nossas vidas. Tem coisas que não se abrem na sua vida porque você está agarrada a outras coisas que já passaram. Fases, estações que já passaram, situações de dores que já passaram, que foi um pouquinho do que a gente falou na segunda-feira dos tempos e estações. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Se você ficar apegado em situações que já passaram, já terminaram, você não vai viver, não vai conseguir viver o novo de Deus para a sua vida. E aí você pode estar, né, por aí
pensando com você mesma, se comparando. Poxa, mas só pra mim que as coisas não acontecem? Poxa, mas será que Deus não me olha? Será que Deus não, as mãos dele não estão sobre mim? Minha amada, às vezes é você que ainda não largou do que você deveria ter largado. A gente falou muito sobre isso na segunda-feira, gente. Se você ainda não assistiu as outras lives, corre no perfil, procura as nossas lives. Nós já temos, essa já é a nossa 5ª live do Seminário dos Sonhos. Então, gente, né, esse segundo ponto, quando a gente esquece o que para trás ficou, a gente prossegue adiante. E aí você pode dizer assim para mim, Roberta, mas isso aí que aconteceu na minha vida no passado, eu não consigo deixar, eu não consigo superar. E eu entendo você, minha amada, eu entendo. Eu tenho um sentimento de compaixão pela sua vida, por qualquer coisa que você tenha vivido e que você não consiga sozinha deixar. Por quê? Eu quero explicar para você o porquê que isso acontece. Nós, seres humanos, a nossa alma, né? Nós estamos falando que os escombros são o lixo emocional, a nossa alma, ela tem necessidade de reparação de danos. Então esse é o grande ponto. O ponto de você às vezes não conseguir deixar algo para trás é porque você ainda não conseguiu sentir na sua alma, tá? Isso não é no seu espírito, é na sua alma, no seu emocional. Você ainda não conseguiu sentir que os danos que te foram causados foram reparados da forma adequada. E isso é completamente compreensível, isso é completamente humano, isso é completamente natural, mas se você ficar esperando por essa reparação, talvez ela nunca venha. Então você precisa, como uma pessoa, uma mulher responsável pela sua vida, pelos seus resultados, pelo seu futuro, porque Deus tem um futuro lindo, lindo, maravilhoso, preparado para você, um futuro de paz, esperança, alegria, renovo, abundância em todos os sentidos. Se você não conseguir, por você, resolver tornar essas questões resolutas dentro de você, você vai ficar presa. Por mais quantos anos? Será que por mais 2, 5, 10, 15, 20 anos? Talvez mais, talvez 30 anos. Meu Deus, quanta vida desperdiçada. Quanto futuro glorioso desperdiçado. Quantas coisas e planos o Senhor tinha para você que ficaram paralisados por essas situações na sua vida. Será que você não merece, será que você não merece viver tudo isso? Deixar, abandonar tudo isso? Você e eu merecemos o novo de Deus, merecemos viver o que Ele tem. E vamos passar por todos os processos necessários para vivermos isso, como já falamos na segunda-feira. Né? Já falamos sobre os custos, já falamos que não é tudo assim arco-íris, que você vai ter que estar preparada e pronta para tudo que vai vir de novos desafios. E isso é possível, minha amada. Com a ajuda do Senhor, a gente consegue prosseguir, a gente consegue vislumbrar, a gente consegue ter a perspectiva desse futuro maravilhoso, porque sozinhas, a gente com certeza a nossa tendência de ficarmos apegadas nesses lugares que já passaram, nesses lugares de vales, de lágrimas, de dor, de deserto. E eu quero dizer para você, vamos voltar um pouquinho, né? Então eu tô te falando sobre os danos, que a dificuldade de não conseguir deixar esses lugares é porque os danos ainda não foram reparados. E a gente fica buscando na nossa mente. A nossa alma busca isso, a nossa mente busca uma explicação racional. Mas por que isso aconteceu comigo? Mas por que isso teve que acontecer justamente nesse momento da minha vida? Mas e como que seria se fosse de outra forma? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito diferente? Gente, aí entra um outro ponto também muito importante, que é a questão da culpa, a questão do auto-perdão. A questão da gente conseguir entender, e eu já falei isso outro dia, que se a gente se cobrar uma postura que a gente teria hoje, com o conhecimento, experiência que a gente tem hoje, maturidade que a gente tem hoje, se a gente se cobrar de ter feito isso na época X, Y, Z, mas se eu tivesse tido conhecimento, tivesse buscado isso, aquilo outro, gente, não tem como. Você vai ficar se martirizando por uma vida. Deixa o que tem que deixar, coloca aos pés da cruz, derrama o seu coração nas mãos do Senhor, derrama o seu coração, Ele sempre vai ter
o Senhor, Ele não nos lança fora, Ele sempre vai ter conforto para os nossos corações, Ele sempre vai ter esperança, Ele sempre vai ter algo lindo, maravilhoso, reservado pra gente. Se a gente disser que sim, Senhor, eu quero. Se a gente abrir o coração e falar, Deus, pode fazer, Senhor. No início até me passou isso aqui, eu deixei passar, mas agora eu vou comentar com vocês que quando a gente fala também da área da cura, a gente pode pensar na questão humana, né? Na questão humana, se tem um ferimento, a gente precisa limpar o ferimento, né? Às vezes a gente precisa abrir aquilo, a gente precisa ir com o bisturi, né? Fazer aquela coisa bem assertiva, aquela coisa bem pontual, bem objetiva. Faz ali com o bisturi, abre, limpa, fecha e pronto. Dá um pontinho ali, né? Então, às vezes, é isso que a gente precisa na nossa vida. Às vezes, a gente precisa voltar especificamente em situações, né? Que a gente fica com pontos de fixação. Na psicologia é falado assim, pontos de fixação. Né? Quem aí é psicóloga pode dizer que eu não tô falando da minha cabeça. Então, a gente precisa voltar nesses lugares de forma pontual, com o auxílio de uma pessoa competente, de uma pessoa capacitada para isso. Abrir, falar o que você tem que falar, vomitar o que você tem que vomitar e fechar. Fechar, encerrar aquilo ali, encerrar aquele ciclo, olhar para tudo aquilo ali e falar, nossa Deus, aconteceu isso, aquilo outro e tal, mas eu te sou grata também por isso, aquilo outro. Tem tantas coisas que a gente tem motivo para ser grata, gente. Tantos e tantos motivos mais para sermos gratas do que para olharmos para aquilo que não foi ou que poderia ser. Tia Miriam, minha amada, seja muito bem-vinda à minha live. Que alegria ter você aqui, uma honra. Então, quando a gente fala sobre isso, gente, a gente precisa, muitas vezes, desse voltar estratégico. A gente abre com o bisturi, coloca o bálsamo de cura e fecha, mas a gente precisa fazer esse movimento. Se a gente não fizer esse movimento de voltar pra gente ser curadas, a gente vai seguir construindo sobre escombros da nossa vida. A gente vai seguir olhando para tudo aquilo com dor, com pesar, e não é isso que Deus tem para nossa vida. Deus tem para nossa vida algo de leveza, algo do novo, do renovo, que é o que tá todo mundo precisando, gente. Todo mundo precisando. Eu vou falar isso, eu vou repetir demais isso, porque de fato é geral essa falta de esperança. Tudo que já falamos, a morte dos sonhos é geral, não é só com você, não é só comigo, é com todo mundo, é geral. É do contexto do tempo que estamos vivendo. Então, já falamos também sobre a questão da cura, que está muito interligada com a questão dos sonhos. E aí, eu quero fazer uns outros comentários com vocês também. O que a gente pode tirar de lição de todas essas situações, né? Com certeza, esses lugares da nossa vida, a gente não tem só lugar de pesar, que foi o que eu estava falando antes. Não existe só coisas pra gente lamentar. Existe também coisas pra gente sermos gratas pelos aprendizados, amadurecimento, por todas as coisas que a gente aprendeu e não vai mais errar, né? Se essa for uma decisão sua. Poxa, eu já aprendi, já fiz errado aqui, não quero mais errar nisso. Né? Então, essas são as pérolas da dor, são as pérolas geradas que muitas vezes, gente, que não tem como a gente esperar que essas pérolas vão ser, que elas vão vir à tona, vão vir à luz através de situações fáceis da vida, de situações de riso, né? Como diz, tem um versículo na palavra, se eu não me engano é Eclesiastes ou Provérbios, que fala que no lugar do luto existe mais sabedoria do que no lugar de festa. Porque quando a gente vê a finitude da vida, a gente se dá conta, a gente percebe a finitude da vida, a gente começa a contemplar e refletir. Poxa, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, como é que eu tô levando a minha vida? Será que eu tô amando as pessoas ao meu redor? Será que eu tô fazendo o que eu poderia fazer? Será que eu tô servindo com tudo aquilo que Deus me deu, com os dons e talentos? Né? Quando a gente passa por situações de perda, de luto, a gente começa a refletir. A gente começa a olhar por uma outra perspectiva. Pastora Cíntia, minha amada, seja muito bem-vinda. Você é sempre muito especial.
Então, gente, as dores, elas trazem amadurecimento, elas trazem aprendizado, elas produzem pérolas que de outra forma não produziríamos. Elas produzem testemunho, elas produzem a descoberta de lugares, como nós já falamos, que a gente não se sentiria, não se perceberia capaz se não fossem por essas situações. A gente não conseguiria olhar pra gente e falar, nossa, olha, Deus tá me fazendo uma mulher forte e corajosa. Olha, Deus, o Espírito Santo tá aqui comigo, o Espírito Santo tá produzindo frutos. Olha, era pra eu estar muito irada, era pra eu estar querendo assim fazer com as minhas mãos. Olha, o Espírito Santo tá agindo na minha vida. Nossa, Deus tá produzindo coisas boas na minha vida a partir disso, como diz lá em Romanos 8:28, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para os que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, gente, não é 10%, 5%, 2%, é tudo. É tudo, é as situações que a gente queria deletar da nossa história, da nossa vida, a gente queria apagar, mas não dá para apagar. Porque foram elas que nos formaram, elas que nos forjaram, elas que fizeram sermos como somos. E isso é graça de Deus, quando a gente consegue olhar para tudo isso e falar, Deus, realmente, Senhor, eu não queria ter passado por isso aqui não, Deus. Não queria. Mas já que o Senhor permitiu, já que o Senhor olhou para mim e falou, vai, minha filha, eu sei que você consegue. Eu sei que depois disso aqui, você vai se olhar de forma diferente. Você vai olhar para mim de forma diferente. Então, Deus, ele tem os meios e caminhos dele, na sabedoria dele, que é muito diferente da nossa própria sabedoria, da nossa sabedoria humana. Ele tem as formas e caminhos dele de trabalhar na nossa vida, de produzir frutos doces na nossa vida. Frutos doces a partir de situações muito amargas. Frutos doces a partir de situações terríveis, gente, terríveis. Então, é isso que Deus faz nas nossas vidas, se a gente estiver prontas, preparadas, se estivermos prontas e preparadas, abrirmos o nosso coração para Ele, rasgarmos o nosso coração para Ele, falarmos, Senhor, já estou aqui, Senhor. Estou aqui, Deus. Preciso do Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho e é tudo que eu preciso. Então, completa a sua obra, completa o seu trabalho na minha vida. Eu anotei aqui também, gente, para a gente falar rapidinho a questão, porque a gente está falando aqui, né? Nós estamos falando de escombros, de situações de dores, né? Então eu preciso também falar algo que o nosso contexto, assim como o nosso contexto é um contexto de morte de sonhos, morte de esperança, o nosso contexto é que nós estamos entorpecidas pelo entretenimento. Né? Isso que a gente tá aqui todo dia no Instagram, né? Descendo o dedinho, a gente olha uma coisa, olha a outra, a gente vai dormir. E eu falo isso de mim, gente, tô falando de você não, tô falando de mim primeiramente. A gente vai, passa o dedinho, né? Antes de dormir, a gente poderia ter outras rotinas, né? Uma rotina mais de higiene da mente, higiene do sono, fazer uma leitura. A gente tá direto no celular, gente, direto. E o que isso significa? Né? Aqui é bom, é importante, a gente faz isso, né? Mas a gente está entorpecida pelo entretenimento. Todo dia, se a gente pega o celular rapidinho, a gente vê um monte de coisa, a gente começa a rir, a gente vê... Eu adoro ver bichos fofinhos, cachorros fofinhos, né? Então fico vendo, vejo vídeo de organização, adoro, fico vendo. É coisa bem boba, só para passar tempo, né? Mas o que acontece com tudo isso? A gente passa muito tempo, a gente perde muito tempo de fato. E é uma fuga, gente, não deixa de ser uma fuga. Uma fuga das nossas dores, uma fuga para as situações da vida, né? Eu até anotei aqui que é acionado em nós o sistema de recompensa, sistema límbico, né? Que está muito relacionado também à questão, por exemplo, de um doce, de um chocolate, né? São hormônios que são liberados na nossa mente, isso a neurociência explica, a questão dos hormônios, né, dos neurohormônios que são tão importantes hoje, né, nós temos situações que hormônios não são produzidos, que tem conexão e vinculação com o nosso intestino, tem vinculação com tudo isso, tem vinculação com situações de muito estresse, muito cortisol que é liberado, né, então isso a neurociência explica de forma vasta. Os hormônios, às vezes, a gente pode passar por um quadro, talvez,
acreditar que está numa depressão, acreditar que está numa situação que precisa de um medicamento específico. Isso acontece. Mas também tem a situação que os hormônios e neurohormônios estão desregulados, né? Então, tudo isso acontece. E o nosso contexto, ele nos ajuda e nos empurra a tudo isso. Então, se a gente não estiver convictas, se a gente não estiver atentas, não é nem convictas a palavra, é atentas, vigilantes, que é o que eu tenho falado lá no meu YouTube também. Atentas e vigilantes, a gente vai entrando no fluxo. E aí a gente segue a manada, que tá todo mundo o quê? Todo mundo construindo a vida. O fundamento, não se sabe como é que tá o fundamento, tá lá, ó. Ninguém olha pro fundamento, né? Tá com os tapumes lá, ninguém vai olhar. Daqui a pouco vai estar o prédio inaugurado, ninguém vai saber como é que foi a fundação, se foi boa, se não foi. Então, gente, são coisas que a gente precisa olhar. Eu quero ler com vocês aqui, e nós já vamos encerrar nossa live de hoje. Eu não abri, vou abrir aqui no computador. Eu quero ler com vocês Romanos 12, que é um texto que ontem eu postei um story meio por engano. Eu ia postar hoje, acabei postando ontem sem querer. Deixa eu achar aqui Romanos 12. É um texto muito conhecido. Eu vou ler o 1 e o 2. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, gente. Racional. Olha que interessante. Deus não está pedindo um culto espiritual, ele está pedindo um culto racional, da mente, da sua mente racional. Versículo 2: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, se você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se você quer ter os seus sonhos resgatados, realizados, se você quer ter uma vida, que é a vida reservada para você e para mim, que é a vida de abundância que Deus tem. E a abundância de alegria, de plenitude, de paz, de satisfação em Deus, contentamento em Deus. O que está falando aqui? Não sede conformados com este mundo. E antes dele falar tudo isso, ele falou o quê? Que Deus está pedindo um culto racional. Ele está pedindo um culto racional. Ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí logo na sequência ele fala: não sede conformados com este mundo. Não se conforme com o contexto que você está inserida. Não se conforme com todas as pessoas vivendo essa vida mediana. Não se conforme com as pessoas vivendo a vida assim, ó, como se não houvesse eternidade. Não se conforme com as pessoas vivendo com sonhos enterrados. Não se conforme com essa situação. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Como é que a gente vai renovar o entendimento? Renovar a mente. A gente vai ter que fazer isso aqui que nós falamos nos 2 primeiros pontos da nossa live. Deixar para trás o que ficou, tirar a água contaminada da nossa vida, tirar, renovar. Meu Deus, eu estava vivendo uma vida assim, 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 assim. Agora eu preciso me encher de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Eu preciso colocar para dentro coisas que me edificam. Poxa, eu estava acostumada a uma vida em que tava ali, ó, só o dedinho ali no Instagram o dia inteiro, dedinho, vendo coisas que são legalzinhas e tal, talvez nem é nada assim muito, né, preocupante, mas assim, eu tô me enchendo de coisas que vão me agregar, coisas que vão transformar o meu entendimento. Gente, teve uma época da minha vida, hoje eu já não faço mais tanto isso, mas teve uma época da minha vida que eu passava o dia ouvindo pregações no YouTube. Ouvindo mensagens no YouTube. Hoje a gente tem tanta coisa, tanta informação gratuita. E isso está ao nosso alcance. Então a gente precisa transformar o nosso entendimento, renovar o nosso entendimento. A gente precisa tirar a água ruim, colocar a água boa do Senhor, descontaminar. E é isso que ele espera. Porque então, se o nosso
entendimento estiver renovado, ele vai poder nos entregar o quê? A vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas Deus, ele é um Deus de recursos, ele não vai desperdiçar um vinho novo com um odre velho. Se você for um odre velho, se eu for um odre velho, ele não vai desperdiçar o vinho. Ele não vai desperdiçar o novo dele nas nossas vidas, porque ele sabe exatamente o que ele faz, ele não desperdiça. Então, que a gente possa renovar o entendimento para viver o novo, para viver as novas estações, para deixar para trás o que tem que deixar e prosseguir com o Senhor adiante de nós. Deixa eu ver aqui, Tia Miriam, seu comentário. Verdade, avançando para o soberano propósito. Isso aí. É isso que o Senhor está esperando de nós. Ele espera o nosso posicionamento, ele espera que a gente fale, Senhor, eu tô aqui, tô pronta para fazer o que o Senhor deseja, porque como estamos rodeadas de dormência, como estamos rodeadas de situações, e se a gente se deixar, a gente também vai se distraindo pelo caminho, vai se distraindo, vai vendo as coisas daqui, e a gente vai se esquecendo do nosso propósito, daquilo para o qual a gente foi criada. Então, gente, seria isso. Nessa última parte nossa que nós falamos sobre metanoia, que é a mudança de entendimento. A metanoia é a grande chave na nossa mente para vivermos grandes coisas. A mentalidade, ela é central em tudo aquilo que a gente precisa modificar na nossa vida. Se você não tiver uma mudança no entendimento, na mentalidade, você pode até modificar um comportamento, mas isso não vai ter sustentabilidade ao longo do tempo, porque aquilo que o fundamento, como nós estamos falando aqui, o fundamento é a mentalidade. Então, por isso que nós estamos falando também sobre escombros. Retire o lixo emocional da sua mente, do seu coração, dos seus sentimentos, pensamentos. E aí, o seu espírito, ele vai poder ser vivificado. Ele não vai ter esses impedimentos, ele não vai encontrar impedimentos para que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, se manifeste em você e através de você. Quero agradecer a vocês que estão aqui ao vivo comigo, quero agradecer a honra, o prestígio, vocês que comentaram aqui, muito obrigada. Quem vai estar vendo o gravado, deixa o seu comentário aqui pra mim, corre lá no nosso link da bio e confere, faz a sua inscrição, não perde tempo não, faz a sua inscrição no nosso Seminário dos Sonhos, no dia 27 de maio, com valor de segundo lote somente até domingo. Queridas, eu estou aguardando vocês. Eu estou me preparando, eu estou numa ansiedade boa pelo que nós vamos viver, porque será um dia verdadeiramente transformador para todas. Um beijo, Deus abençoe muito.